Feliz noite, canal do YouTube, feliz noite, canal do Instagram. Estamos de volta em mais um conteúdo do Ministério da Educação Empreendedora, aqui do Hospital da Alma e da empresa Flynovel. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos iniciar a maratona do visagismo. Essa maratona tem um propósito e um intuito de ajudar você, empreendedor, a entender melhor o seu negócio, baseado neste conhecimento, que é o conhecimento do visagismo. Por que é importante você entender as quatro personalidades, ou os quatro temperamentos, que é assim que a gente fala, dentro do visagismo, e como isso pode impactar positivamente ou negativamente nos seus negócios. Então, esse é o assunto de hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ellen, você já se encontra aqui no Instagram? Me ouvindo? Você se encontra já no Instagram? Sim. Sim. Eu só não estou Está me te ouvindo? vendo. Está me ouvindo? Sim. Sim. Desliga um pouquinho que eu vou dar os recados, aí daqui a pouco eu desligo o microfone, tá? Então, pessoal, antes da gente iniciar essa maratona, a gente fez uma gravação na semana passada, mas essa gravação não subiu no Instagram. Então, nós estamos refazendo essa gravação, refazendo esse vídeo, e nada é por acaso. Hoje, com certeza, somos novas pessoas e tem conteúdos mais aprimorados para vocês. Os recadinhos da semana. Estamos aqui iniciando o mês de julho de 2025. Não, lembrando que toda quinta-feira nós temos Reiki enviado para você à distância. Basta você entrar no grupo do Reiki, que está inserido no link da bio do Instagram, e também tem as informações aqui na descrição do YouTube. Então, entre no nosso grupo e faça parte deste recebimento dessa energia tão poderosa que é o Reiki. Todas as quintas-feiras, às 23 horas ou 23h30, você tem a oportunidade de receber a energia Reiki. Nós vamos fazer um evento galáctico. Ontem nós estávamos em live aqui no canal do Instagram. Nós vamos iniciar, é um evento iniciático para quem escolhe mudar a consciência e entrar numa consciência de quinta dimensão. Então, vai ser um evento que nós vamos ancorar esse conhecimento para os nossos interagentes, para as pessoas que seguem a gente, para as pessoas que querem receber este tipo de conhecimento para unificar o seu cérebro. E aí a gente explicou um pouquinho ontem, quem não assistiu a live de ontem, ela está inserida aqui no canal do Instagram. Mais para frente eu subo ela no canal do YouTube. E essa integração do hemisfério direito e esquerdo do nosso cérebro é que faz a gente criar uma consciência de quinta dimensão. É um processo físico e é um processo mental e espiritual. Nós atuamos nas três linhas. Mas para você entender melhor, com mais profundidade, é necessário você vivenciar tudo isso. Então, os links já estão na bio do Instagram. Vou deixar aqui na bio do canal do YouTube para você se inscrever e vir participar conosco deste grande portal iniciático, galáctico, que vai acontecer no dia 25 de julho, ok? E também quero avisar as manas que dia 4 de agosto nós iniciamos novamente a nova turma do Sagrado Feminino Iniciante. É um grupo de estudo voltado para as mulheres, estudar os seus ciclos menstruais, estudar a sua ancestralidade, a sua intuição, toda a questão da feminilidade do passado, de uma forma organizada e de uma forma que vai ajudar você a encontrar a si mesma e a se reconhecer como mulher sagrada que você é. Os links já estão na bio do Instagram e vou deixar o link aqui também no canal do YouTube para você, mulher,
tem interesse de se conhecer mais e participar conosco, ok? Se você tiver dúvidas e precisar conversar a respeito e entender mais em relação a essas questões, podem me chamar, que eu estarei à disposição para conversar com vocês, ok? E o último recado da noite, lembrando que este Ministério da Educação Empreendedora tem um curso. Este curso está disponibilizado no link da bio, do Instagram e do canal do YouTube. Este curso tem o propósito de auxiliar terapeutas, profissionais terapeutas, a construir e constituir a sua carreira de uma forma mais eficaz, mais eficiente e mais empreendedora mesmo. Dentro desse curso, nós temos mais de 20 ideias de produtos, mais de 70 ideias de serviços. Então, é um produto, é um curso completo, fora que você pode também ter a assessoria e a mentoria da empresa Flynovo para te acompanhar neste processo. Então, recados dados, vamos iniciar a nossa maratona, vamos refazer a nossa live, nossa aula, live não é live, é uma aula, para você aprender um pouquinho mais sobre o primeiro temperamento que a Ellen vai explicar e que está relacionado à nossa fase. Como que a gente pode chamar isso, Ellen? Fase do quê? Fases da vida, ok? Então, Ellen, a palavra está com você. Vou desligar o microfone e seja bem-vinda para dar os seus recados e iniciar nosso encontro. Perfeito, muito obrigada ao Hospital da Alma, todas as pessoas que estão aqui no YouTube, no Instagram. Recados rapidinhos. Bom, nós temos a plataforma, então, o Clube da Fly, que já está disponível para você, mulher empreendedora que deseja expandir a sua consciência, poder estudar, ter conhecimento, né? O conhecimento ele liberta. Conhecimento é poder. Acho que é a chave valiosa para a mudança da nossa vida é ter o conhecimento. Então, já está o link na bio da plataforma Clube da Fly. Lá nós temos mais de 30 conteúdos entre e-book, livros, planners, cursos, workshops e também o curso de empreendedorismo para terapeutas também se encontra na plataforma Clube da Fly. Só ir direto na bio. Agenda aberta também para quem deseja fazer a terapia da expansão da consciência de forma presencial aqui em São Paulo. Quem não está em São Paulo é de forma online, tá? A agenda já está aberta, então interessadas, tem aí algum problema? Problema com finanças, com família, às vezes com relacionamento, principalmente com o seu negócio e deseja expandir a sua consciência, vem fazer uma terapia que a gente vai cuidar aí do seu caso em particular, tá? Então a agenda também está aberta. O link do WhatsApp está na bio do meu Instagram. No dia 10/7, agora semana que vem, na quinta-feira, nós teremos a Roda Terapêutica da Abundância, que acontece aqui na cidade de Cajamar, no Parque dos Ipês, e às 19 horas, e é presencial também, de forma totalmente gratuita. Traga apenas aí um pratinho para a gente compartilhar ali no final ou antes um breve lanche, né? Então, essa roda terapêutica nós vamos fazer, na verdade, uma vivência do Ho'oponopono para quebrar as questões de dívidas, paradas, dinheiro que você não recebe, contas que você não consegue pagar, bem ligado mesmo à parte financeira, tá? Então vem porque o Ho'oponopono ele é incrível e vai ser incrível essa roda da terapêutica da abundância. Em breve eu vou começar a divulgar aqui a nossa caixa de Pandora, querida e maravilhosa caixa de Pandora. Nós vamos fazer aí a turma 9 este ano de 2025. E aí talvez nós vamos finalizar as turmas presenciais na turma 9. Só que aí eu deixo isso tudo certinho, avisado. Por quê? Porque tem outras mulheres no online a nível Brasil precisando da mesma informação. Então eu vou aí atualizando vocês. Aqui é só um breve spoiler. Nós temos aqui o outro breve spoiler, que mais para o final aí de outubro, mais ou menos, ou novembro, eu vou fazer o lançamento do meu segundo livro. Então aguardem que eu vou avisando aí todos vocês, tá? E nós temos também no link da bio
A aula ao vivo que nós fizemos, que é o workshop, o laboratório, na verdade, de crenças limitantes, que é o Show Crenças, já está disponível se você quiser ter acesso a essa aula por um valor de apenas R$ 47, que não paga nem o quentão que você tem que tomar nesse frio de tão quente que está. Já está no link lá na minha bio e aqui na descrição também do canal do YouTube. Então, recados dados, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos começar então a nossa maratona do visagismo. O que é o visagismo, né? A palavra visage, ela vem de rosto em francês, e o ismo, que seria o sufixo, né, é o estudo do rosto. Dentro do estudo do rosto, a gente volta lá antes de Cristo e vem contando uma história, né, sobre o comportamento humano, sobre as características humanas, que eu não vou entrar aqui nessa esfera, senão a gente não consegue abordar tudo o que a gente precisa, mas uma hora a gente fala sobre isso. Então a gente vem trazendo toda essa história dentro aí da cultura, da filosofia grego-romana, os médicos, os filósofos, os cientistas, trazendo tudo que é comportamento humano para hoje a gente chegar aí e explorar um pouco de lei da atração, física quântica, mas lá atrás já se falava disso. E aí, quando a gente chega aqui próximo ali, 1900 mais ou menos, a gente entra na escola de Bauhaus, que é uma escola alemã. Essa escola é uma escola de arquitetura que tem a seguinte filosofia: a função segue a forma. O que que essa escola quis trazer com essa frase, né, com esse conceito? Ela disse que tudo que a gente tem de objeto, de pessoas, de plantas, tudo tem uma forma. E essa forma, ela tem uma função. Existe um motivo pelo qual aquilo foi feito daquela forma, né? E nós nos encaixamos dentro desta filosofia. Então, quando a gente fala de estudo do rosto, por exemplo, o nosso rosto, o formato do nosso rosto, ele é uma forma. E cada parte do nosso rosto tem uma função. Então, nós temos a testa, ela tem uma função, a nossa sobrancelha tem uma função, os olhos, o nariz, né, a nossa bochecha, a nossa boca, o nosso queixo, tudo aqui tem uma função, o porquê de existir. Não foi feito nada aleatório. Deus, quando fez o mundo, foi super inteligente, vamos falar assim, né? Então, tudo tem uma função, inclusive o quê? O seu rosto e as partes do seu rosto. Dentro do estudo do visagismo, nós dividimos esse estudo em três partes, esse estudo do rosto em três partes, três terços. Terço racional, terço emocional e terço instintivo, tá? Que é a parte da boca, a parte aqui do meio dos olhos e a parte da testa. Todo ser humano é, tem essa divisão. E aí, dentro dessa divisão, existem os comportamentos. Então, por exemplo, a testa é como você pensa, né? Qual que é o tipo do seu pensamento? Vem pelo formato da sua testa. A sobrancelha e o formato dos olhos é a sua parte emocional. Como você lida com a parte emocional? Os seus olhos, ele diz muito como você se comporta com relação a isso. O seu nariz é a sua ação para a vida, né? Como que você se lança? Como que você age? Será que você vai em busca dos seus sonhos? Não vai? O seu nariz, ele vai te mostrar isso. A sua boca é a comunicação. Como que você se expõe no mundo? Como que você se comunica, né, com as pessoas? E o seu queixo é também a sua ação. Só que a sua ação um pouco mais instintiva, animalesca, né? Será que você vai ali em busca como um animal em cima da comida? Como que você faz tudo isso? Será que você é uma pessoa muito teimosa, né? Teimosa, que queixuda, né? Tem gente que fala, nossa, é queixo duro. Então, cada parte aqui do nosso rosto tem uma função, tá? Isso é importante a gente saber. Logo em seguida, quando eu entendo um pouco disso, eu pego então e começo a entrar nos fundamentos de cada temperamento. E hoje nós vamos trazer o temperamento fleumático, que nós vamos passar por fases da vida. Então, é a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da maturidade e a fase idosa. Hoje nós vamos falar apenas da fase da infância, para que as pessoas possam entender se elas estão enquadradas aqui neste temperamento ou não.
Lembrando que não é que o temperamento fala-se de crianças, não é isso. Ah, mas não é para mim, porque eu sou uma adulta, já não é, mas não é isso. É uma fase. Todas as pessoas que são deste comportamento, dessa personalidade, não importa quantos anos ela tem comportamentos iguais para todas as pessoas que fazem parte deste conjunto aqui, tá? Só para o pessoal entender. Então, hoje nós vamos falar da primeira fase, que é o fleumático, ok? Então, o que é um temperamento? O que que é um temperamento, né? Imagine que você tem uma comida. Você foi lá e fez um arroz. O arroz, basicamente, ele tem o gostinho lá dele, mas ele não tem muito gosto. Quando você coloca sal, você está colocando tempero, a temperança, né? As suas características. Só que um coloca sal, o outro gosta sem sal, o outro gosta com pimenta, o outro gosta com legumes, o outro gosta com sei lá o quê. Cada um tem o seu tempero. E o temperamento é qual é o seu tempero, né? A sua personalidade. Então vem disso. O fleumático ele é o primeiro temperamento que vem falar. Vou colocar aqui algumas questões com relação às doenças, mas a gente não vai entrar em doenças, tá? O fleumático, ele tem a questão da fleuma. O nome já diz, ó, fleuma. O que que é a fleuma? Dentro dos estudos de Hipócrates, ele trouxe a fleuma como uma doença que é fria e molhada. Renite, sinusite, alergias, tudo que vem dessa região do rosto, né, que gera aqui catarro, mucosa, vem da fleuma. Não significa que todas as pessoas que são fleumáticas têm sinusite. Não, ela só tem esta característica, tá? Então, dentro das características, vamos lá. Primeira coisa, fleumático. Calma aí, deixa eu entrar aqui no meu conteúdo. Aqui. Fleumático, fase, quem quiser anotar, tá? Fase da infância. A estação do ano que representa uma pessoa fleumática é o inverno. Então você percebe que no inverno a gente fica assim, né, ó, toda encolhidinha no inverno, ok? Uma criança, quando ela nasce, um bebê, quando nasce, dependendo até da estação, quando ele fica muito solto, ele chora, ele esperneia. E aí, o que que ele quer? Ele quer colo, ele quer ficar o quê? Quentinho, ele quer ficar acolhido, né? Quer ficar introspectivo ali no colo da mãe. Tá? Então, a estação do ano é o inverno e o elemento da natureza é a água. A água, o elemento água, é um elemento muito adaptável, né? Você joga água em qualquer lugar, ela entra no buraquinho, ela molha, enfim, ela se adapta a todos os lugares. Então, uma pessoa de personalidade fleumática é uma pessoa adaptável. E aí, inclusive, ontem eu estava até atendendo um cliente que saiu dentro do teste dele, né? Saiu ele como fleumático, e aí a gente chegou numa questão. Observa para ver se você não está se adaptando a coisas que não são boas para você por conta do seu temperamento. É importante olhar isso. Que às vezes, como ele é muito adaptável, pode ser que você se adapte a lugares, ambientes que não é para você. Por quê? Pela sua facilidade, tá? Então, é importante aí olhar para isso. A linha que representa o fleumático é uma linha curva. Então, tudo que for linha curva, que traz muita suavidade, a representação é o fleumático. Então, quando você volta lá para a fase da criança, você percebe que a criança, quando a gente olha para ela, tudo nela é fofinho, né? Fofinho, a bochechinha, fofinha, a mãozinha gordinha, o pezinho, a perninha, tudo tem uma barriguinha, tudo é redondinho, tudo é curva na criança, né? E quando a gente olha para essa criança, automaticamente a gente percebe, né? Percebe um ser indefeso, um ser que precisa do aconchego dos pais, da proteção, e dentro da personalidade é a mesma coisa, né? A linha, ela remete pouca força, ou seja, força nenhuma praticamente. Então, quando você olha a criança, você percebe que ela não tem força, mesmo porque ela é uma criança. Então, quando você transfere essa linha, por exemplo, para a sua vestimenta, quando você transfere isso para a decoração da sua casa, quando você transfere isso para o seu material de trabalho, uma apresentação,
de um PDF que você vai apresentar para um cliente, na sua roupa, nos seus acessórios, enfim, qualquer lugar, quando você leva essa linha para esses lugares, né, nessa representação, através dos desenhos, você leva suavidade na informação. Suavidade na informação. Agora a pergunta o seu negócio, ele tem que ser suave? Ele precisa ser suave ou não? E aí cabe uma análise. Porque às vezes você leva muita suavidade para uma profissão que requer mais força. Então imagine um cartão de visita, por exemplo, de um advogado com bolinhas. Não combina, né, gente? Com bolinhas. A não ser que seja alguma coisa com conciliação, né? Fora isso, o que que um advogado remete? Força, né? Ele precisa passar confiança para o seu cliente, ele não precisa passar, ele não deve passar suavidade. Então, aí nesse cartão de visita, nessa apresentação, vai um outro tipo de linha, não uma linha curva. Isso é importante. Ou, se você tem muitas linhas retas, dá uma suavizada. Põe uma curva ali no caminho, né? Sabe aquele cartãozinho que você manda fazer o cartão na gráfica? Corta o cantinho dele, coloca redondo, dá uma pequena suavizada em alguma coisa, muda um brinco ali naquele momento, dependendo de onde você vai, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, tira o canto da mesa, sabe a pontinha da mesa? Compra uma mesa um pouquinho mais oval, arredondada, dependendo se você quer trazer mais harmonia, suavidade para a equipe, né? Muda os seus acessórios, a cor da sua roupa. Então, tudo isso influencia. E esse estudo, ele é interessante, importante, porque é um estudo profundo de autoconhecimento e é um estudo que você pode levar para tudo quanto é lugar. Imagine um casamento, a decoração de um casamento com muitas coisas quadradas, quase tudo. Ia dar uma sensação estranha. A gente precisa de suavidade, de flores, né? Por quê? Porque cada linha aqui, cada objeto tem uma função e tem uma forma. Lembra? A função segue a forma. Eu não posso, por exemplo, imaginar uma faca totalmente redonda, a não ser que seja aquela de cortar pizza, que é aquele negocinho que, aquele rolinho. Caso contrário, uma faca que corta legumes, ela não pode ser redonda. Por quê? Porque ela é uma faca, ela tem uma função, ela precisa ter uma serrinha, ela precisa ser bem afiada, né? Senão ela perde ali a função dela, tá? Fisionomia, tá dando para entender? Tá? Fisionomia de apatia, motivação, proteção e o ritmo é lento. O porte é relaxado, então o porte físico da pessoa geralmente são pessoas que andam mais relaxadas, senta de qualquer jeito na cadeira, se joga às vezes no sofá, coloca o pé na mesinha, põe o pé em cima do sofá. É esse o porte de uma pessoa que tem a personalidade fleumática. Importante. Os gestos são inexpressivos. O que que significa isso? Dentro da personalidade visual, facial da pessoa, ela não esboça muito os sentimentos. Alegria, raiva, tristeza, angústia. Então você nunca sabe quando a pessoa ela está com raiva, quando ela está alegre, feliz, ela está sempre com a mesma fisionomia. Você não tem como adivinhar, a não ser que você pergunte. Quando a pessoa fala, você tá feliz? A pessoa fala, tô. Com aquela cara, tipo assim, essa é a cara que você faz quando você tá feliz? Nossa. Tá triste? Tô. É a mesma cara. O mesmo gesto. Né? Então é importante saber disso, por quê? Pra gente parar de julgar as pessoas, falar, ai, nossa, você viu a pessoa? Ai, credo, tem boca pra nada. A pessoa não expressa nada, que horror. Não é que horror. Às vezes ela tem um temperamento, é dela fazer o quê? E ok. E aí ela vai analisar, primeiro precisa ver se ela tem esse conhecimento,
né? Se ela tiver esse conhecimento, ela vai analisar se é importante para ela mudar ou não. É bom? Tá te atrapalhando em alguma coisa? Não, não está. Ok. Está me atrapalhando, estou precisando vender mais, estou precisando, né, ser um pouco mais. Ok, vamos melhorar isso então. Pode falar. É importante você falar isso, porque me veio uma lembrança de funcionários traumáticos e de pessoas que eu convivo que têm esse comportamento e que têm todas essas características, e que se a gente não entende uma situação dessa, a gente cai no julgamento. Nossa, como a pessoa é fria, ou como a pessoa não está nem aí para nada, ou como a pessoa é lenta. Então, eu só queria contextualizar de que essas pessoas, elas existem, elas não são más, elas só são apáticas, elas só são inexpressivas, mas elas têm bom coração, elas querem que as coisas aconteçam, mas elas têm, a Ellen vai dar continuidade nas informações, mas é só para que a gente não entre e caia no julgamento. E aí agora a gente consegue ter condições de entender aquele marido, aquele filho, aquela amiga. Você fala, meu Deus, não é possível. Por que a pessoa é desse jeito? Porque ela tem essa característica e Deus fez ela assim, ama ela desse jeitinho e a gente também vai aprender a amar essa pessoa do jeitinho que ela é. Porém, agora com conhecimento, entendendo que isso é um comportamento, um temperamento, é um tempero de Deus na vida dela. Deus a temperou dessa forma, vamos dizer assim, em outras palavras, né? Então é isso. Exatamente. É o tempero dela, né? E todos os temperamentos, eles têm o lado luz e o lado sombra. Todos. Às vezes, a pessoa, ai, mas eu não sou fleumática, que horror. Mas você é sanguínea e você também tem o seu lado sombra, que também é bem ruim, né? Então, obrigado de nada. Então, essa consciência que a gente tem que ter, tá? Então, ao andar, arrasta os pés, anda devagar, geralmente anda olhando para baixo, tá? A percepção, ela é espiritual. A profissão terapeuta vem muito do fleumático, tá? A profissão terapeuta, ela está muito ligado ao temperamento fleumático, que é uma visão mais espiritualista da vida. Então, o terapeuta, ele precisa tomar muito cuidado, principalmente na questão do empreender, porque ele precisa entender que não é porque ele é terapeuta, que ele está na espiritualidade, que ele está ajudando pessoas, está mexendo com o invisível, com o místico, enfim, que fazendo o trabalho para Deus, né, ajudando o próximo, que ele não vai cobrar por isso. E essa confusão, ela é complicada. Por quê? Porque aí, porque a profissão não dá. Não é que a profissão não dá. É que você, se você é fleumático e você ainda é um terapeuta fleumático, pronto, você vai precisar contratar alguém para cobrar para você. Tenha essa consciência, que seja sua esposa, seu esposo, seu filho, não sei, né? Porque senão você vai acabar trabalhando de graça. E todo mundo precisa pagar os seus boletos, né? Então isso é importantíssimo. Até mesmo na contratação de quem tem uma clínica, a Erika tem um hospital. Opa, vamos lá, vou contratar, tá? A cobrança de dinheiro vai ficar na mão dessa pessoa, quem é que cobra, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque o fleumático, ele é adaptável e para ele, quando isso acontecer, vai estar tudo bem. Para ele, se você for contratar numa empresa que às vezes nem tem a ver com terapia, mas quando você contrata ele e fala para ele, ó, você vai ficar nesse cargo e você treina essa pessoa, ela se dá bem, ela fala, tá bom. E aí você treina ela. Aí quando você fala, olha, você vai mudar de cargo agora, você vai fazer outra coisa. Passa um tempo e ela, tá bom. Agora você vai mudar de novo. Ela, tá bom, então ela se adapta, entendeu? Se adapta às coisas.
E aí a gente não pode julgar. Por quê? Porque tem gente que não se adapta a nada, que é tudo do seu jeito, que sofre pra caramba, que julga, que mete pau, né? Então você vê como tudo tem luz e sombra. Então, às vezes, o funcionário que é o bom funcionário é o fleumático, dependendo do cargo que você vai colocar ele. Não é uma pessoa líder, uma pessoa empreendedora proativa. Não, jamais tá louco colocar uma pessoa proativa num cargo que você precisa que a pessoa só faça e pronto, acabou? Sem perguntar, sem questionar, sem ficar tendo ideias mirabolantes. Aí vai querer colocar uma pessoa empreendedora para dar pitaco na empresa. Daqui a pouco tá arrastando todo mundo, ó, montando a sua própria empresa no outro lado da rua. Então, isso é sério, porque as empresas hoje elas têm problemas com os funcionários, sabe por quê? Não conhece a personalidade, não conhece, não consegue ler, né, a personalidade das pessoas e aí faz uma má seleção. E aí a empresa de recursos humanos também faz uma má seleção. Por quê? Porque não conhece de gente, não aplica um DISC, não conhece o visagismo, entendeu? E é isso que acontece. Bom, formato do rosto é um formato redondo pela sua continuidade e é um formato quadrado também pela sua continuidade. Então, o quadrado, os quatro lados são iguais, são contínuos, né? Não tem aí uma irregularidade. Então, pode ser nesses dois formatos. A testa geralmente é curva, os olhos são cerrados, a pálpebra pesada, aquele olhinho de peixe morto, sabe, para baixo, tipo Sylvester Stallone, aquele olho lindo de peixe morto dele. Meu Deus, eu adoro! Adoro! Olhinho fleumático, enfim. O nariz é pequeno, a boca faz um beicinho, como se fosse chorar, né? O queixo é retraído e nós temos a cor da pele, blue e jazz. A cor da pele geralmente é bastante usado para as questões quando você faz aquela consultoria de imagem, né? E aí você vê o tom da sua pele, qual é a cor que combina com o seu tom, se você é quente, se você é fria, primavera, verão, outono, inverno, brilhante, escuro, opaco. Aí a consultora de imagem sabe melhor do que eu, né? Então é usada muito para isso e entra dentro desses estudos também, tá? O lazer de uma pessoa fleumática é o cinema. As roupas. É uma roupa muito casual, muito simples. Calça jeans, tênis e camiseta. E uma jaqueta de cor bem neutra, tá? Geralmente são assim. Os acessórios são discretos. O esporte é a natação. A comida é a feijoada ou comidinha caseira. E o melhor trabalho para essa pessoa é um trabalho de gerente, é um trabalho de conciliador. Tá sempre ali, não, gente, para disso, deixa disso, né? Arrumando os problemas. Principalmente um conciliador de pessoas. Melhor ainda, né? Que aí trabalha com cliente, o atendimento, se adapta bem. Não é uma pessoa, por exemplo, que vai gritar com o cliente, que vai expulsar o cliente da loja. Por quê? Porque o temperamento dele não deixa ele fazer isso, né? Então, antes de eu entrar aqui nas características positivas e negativas, é importante trazer isso para várias fases da sua vida, vários setores, fases não, vários setores da sua vida. Então, para o seu negócio, no negócio, você vai observar a sua personalidade como gestora, como gestor da sua empresa. Você vai observar a personalidade dos seus clientes, você vai ler os seus clientes. Você vai ler as pessoas que você vai contratar ou que você já contratou e você vai entender um pouco mais sobre o ser humano nessa questão. No seu negócio ainda, você vai olhar para o logo da sua empresa, qual a informação que tem ali, porque tudo é desenho. Você vai olhar para a identidade visual da sua empresa. Se você tem um espaço físico, você vai olhar para a decoração do seu espaço físico, da sua loja, da sua empresa. Você vai olhar todos se você quiser, né? Seus materiais, o visual dos seus materiais, o rótulo dos seus materiais, dos seus produtos, o material de apresentação em PDF e tudo aquilo que você for expor. Você vai dar uma olhada no seu site, ver qual é a informação que tem lá através de desenho.
para você entender um pouco mais, né? Então, isso é super importante. Na sua casa, você vai ler seu marido, você vai ler sua esposa, você vai ler os seus filhos, vai entender o que cada personalidade está te dizendo, e aí você vai ser uma expert em lidar com seres humanos. Então, aqui a gente falou de negócios, falamos de família. Na sua vida social, você vai olhar para os seus amigos, como que eles são, quem é o pessoal que está ao seu redor ali, sua panelinha de amizades, o pessoal que você convive, os ambientes que você frequenta. Vamos dar uma ideia aqui? O Fusca, o carro Fusca antigo, ele tem muitas curvas. É um carro bonitinho, com curvas, certo? Com curvas. O carro Brasília, acho que é Brasília, antiga, é um carro com linhas retas, ok? Aí eles fizeram, passou os anos, eles melhoraram o Fusca. Só que o Fusca, se ele me faz um Fusca quadrado, ele perde a personalidade. Aí fizeram um Fusca atual, né, novo, moderno, chiquíssimo, conversível, dependendo do Fusca, porém continuando com a mesma personalidade, linhas curvas. Eu não sei qual carro substituiu a Brasília. Não sei, mas algum carro quadrado aí, gente, fala o nome, né? O Uno, o Uno é um carro quadrado, ok? Se eles modificam o Uno e faz um Uno um carro redondo, com curvas redondas, o Uno perde a sua característica, né? Um carro esportivo, geralmente é um carro mais quadrado. Um carro clássico, ele tem um pouco mais de curva ali no para-choque, na frente dele, naquela parte da frente. É só observar os pequenos detalhes, né? E isso traz o quê? Uma característica. Esses carros, essas Mercedes, esses carros conversíveis, uma Porsche, uma Ferrari, são todos carros baixos no chão. Você não vê uma Ferrari alta, SUV, nem sei se é assim. Você não vê uma Ferrari alta. São carros no chão. Por quê? Porque ele tem uma característica. Ele tem a característica de correr, para ele correr, ele tem que estar mais próximo do chão. Não pode ser um cavalão correndo, tem que estar ali. Mas, então você vê que todos eles são parecidos? Por quê? Porque a linha, por si só, ela tem uma função. É arquetípica. Ninguém vai mudar isso no mundo. Por quê? Deus fez assim. Então não adianta homem nem a ciência nenhuma, porque o físico, não interessa. Deus fez a linha curva e ela representa isso e ela vai representar para o resto da vida, quer as pessoas gostem ou não. E é interessante olhar por isso, porque aí você começa, tá? Como que eu vou decorar minha casa? Quem eu sou? Como que eu vou decorar minha empresa? Quem é o meu cliente? A empresa do que é? Terapeuta, não é? As almofadas serão redondas? As almofadas serão quadradas? Como que vai ser esse tapete? Retangular? Não, vai ser um tapete redondo. E o quadro vai ser mandala? Você vê que a terapia, mandalas são todas redondas. Mandala quadrada? Não tem mandala quadrada. Por quê? Porque ela é arquetípica, ela está voltada para a espiritualidade. Então, ela precisa ser linhas curvas. Entende? Então não é só simplesmente, ai, que bobagem. Não, é algo profundo, que você olha isso na natureza, inclusive, tá? E aí, nós vamos para as características positivas e negativas com relação a pessoas, tá? Dá uma olhadinha aí na sua família, olha para o lado, fala, sei não. Vamos para as positivas primeiro, tá? O fleumático é uma pessoa diplomática, pacificador, místico, com tendência a ser bonachão. É uma pessoa amigável. Se você tem um amigo fleumático, ele vai ser o seu amigo para sempre e amém. Você pode até xingar ele, ele não vai te xingar de volta. Ele vai ser seu amigo.
tá? Entenda isso. Por que que o seu amigo não te xinga? Porque talvez ele seja fleumático. São pessoas agradáveis, geralmente são alegres e sorridentes. A alegria do fleumático não é uma alegria de gargalhadas. Você dificilmente vai ver um fleumático dando gargalhadas. Não é. Ele vai ser uma pessoa alegre, contente, com um sorriso no rosto. Quá, 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 quá. Isso você não vai encontrar no fleumático, tá? Entenda isso. Nossa, a pessoa nem dá gargalhada, tô fazendo a pessoa rir, ela nem tá rindo. É porque você é muito sanguínea, você quer que ela dê gargalhada, ela não vai dar porque ela não tem essa personalidade. Ela já tá dando gargalhada, abrindo os dentes pra você, já não tá bom? Tá? Importante. São pessoas extremamente calmas. Dificilmente você vai tirar um fleumático da linha, vai tirar ele do prumo. Dificilmente você vai ouvir ele gritando. Nossa, gritando? Jamais. Talvez ele nem saiba o que que é gritar. Se ele grita, talvez ele fique até meio assim, nossa, meu Deus, eu gritei. Que horror. Por quê? Porque ele não tem essa personalidade. Dificilmente se zanga, raramente demonstra grandes emoções, não gosta de confrontos, brigas, pede para não entrar na briga. Por quê? Primeiro, ele não vai brigar com você, ele não vai sair, ele vai ser o conciliador. Ai, gente, para com isso. Aí tem dois amigos brigando, aí tem um que é fleumático. O fleumático vai falar: ai, gente, para com isso. Ai, vamos ser felizes. Ai, para, gente, vamos fazer outra coisa. Ele vai tentar conciliar. Por isso que é um bom conciliador, né? É um bom gerente, uma pessoa de recrutamento e seleção, que vai lidar ali com os problemas das pessoas, dos funcionários, tá? Procura sempre agradar os outros e faz as vontades das pessoas. O fleumático, ele não compete com você, ele é um bom ouvinte, não é apegado a bens materiais e se contenta com pouco. Então, o fleumático não, para ele, tá tudo certo. Se ele tem, tá bom. Se ele não tem, tá bom também. Ai, nossa, a pessoa nem tem ambição. A pessoa nem é gananciosa, não tem ambição pra nada. Relaxa. É, você tem ambição? Bom, vai atrás das suas coisinhas, então. Deixa a pessoa. Por quê? Porque às vezes ela tem um temperamento que ela não vai atrás e tá tudo certo, ela tá bem assim, tá? Então, é uma pessoa confiável, uma pessoa paciente, não é uma pessoa possessiva. Dificilmente você vai pegar uma pessoa fleumática, ciumenta, tóxica, narcisista. Isso não vai acontecer. Não vai. Por quê? Porque a personalidade da pessoa não deixa ela brigar, não deixa, ela não quer ser em primeiro lugar. Ela não quer, então ela não tem esse tipo de transtorno. Não combina esse tipo de transtorno com ela, tá? São pessoas fiéis, leais e confiáveis, ou seja, você pode confiar numa pessoa fleumática. Ela vai estar sempre do seu lado. Quer você esteja errada ou não, porque para ela tanto faz. Ela gosta de você, sua amiga, seu amigo, e tá com você, acabou. E tá tudo certo, entendeu? E aí, características negativas. Parece ser uma pessoa desinteressada, e aí a gente entra, né? Ai, nossa, mas você também não se interessa por nada. Pera lá, será que é isso mesmo? Né? Ou será que é você que está julgando? Parece uma pessoa acomodada, alienada, vive no mundo da lua. Você está falando, a pessoa não está entendendo. Aí se repete umas 3 vezes, a pessoa, hã? O quê? Você fala, gente, tá dormindo, acorda! Não é, às vezes ela não tá, ela não é assim, gente. Tipo, pra ela tá tudo certo. O que que foi que você tá falando? Qual que é o sabor da pizza que você quer comer? Ah, não sei, pede aí. Pede você, ela vai comer e tá tudo certo, ok? Tem dificuldades de tomar decisões. Qual é a pizza? Não sei, pede você.
Então, ela vai sempre transferir ali a responsabilidade, né? Sempre vai buscar não ter iniciativa, passa a ser uma pessoa um pouco vaga, resistente a mudanças, ela se adapta, né? Mas ela mudar por si só, ela falar assim, quer saber? Chega, não quero mais. Não vai. Se você falar, chega, não quero mais, nós vamos mudar essa casa inteira, aí a pessoa vai junto com você. Agora, dela tomar a iniciativa e falar, chega, não quero mais, ela não vai. Então, empresas de plantão, mulheres de plantão, homens de plantão, qual é a personalidade do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada? Qual é a personalidade que se encaixa bem para você? Ó, expertise, ó, pensando bem, do jeito que eu sou, do jeito que eu me conheço, é melhor arrumar um frio mágico, porque daí, né, tem um lado bom, mas tem um lado ruim, mas o bom é melhor, então vambora. Se for esperta, entender isso, por que não, né? Todo mundo tem as suas qualidades, tá? É uma pessoa previsível. E por que que ela é previsível? Porque como você, quando a pessoa conhece as características, você já sabe até o que ela vai responder. Qual a pizza que você quer? Qualquer uma, meu amor. Qual que te agrada? Calabresa com cebola. Pronto, pede essa. E ok, não fica brigando por causa do sabor da pizza, né? É, não gosta de imposição, não gosta de ser mandado, tá? Se você for com um jeitinho ali, tudo dá certo. E também não gosta de trazer a responsabilidade para si, de puxar essa responsabilidade para si. Então, essas são as características boas, né? E as características não tão boas assim do fleumático. E aí a questão aqui agora é a seguinte: como nós estamos falando de luz e sombra, qual é o momento que você está na sombra e qual é o momento que você está na luz? E aí é autoconhecimento puro, de uma pessoa entender que ela é fleumática e entender o momento que ela está na sombra. Opa, eu preciso tomar decisões aqui. Aqui agora é business, é um negócio. Preciso cobrar do cliente. Não estou cobrando, já estou na 10ª sessão. Não falei nada, estou com medo, com vergonha. E agora, o que que eu faço? Agora é o momento de você se reformular, de você criar assim, a sua nova versão de, não, nesse momento agora eu preciso ter um outro pulso. Por quê? Porque senão meu negócio vai por água abaixo. Em casa, sei lá, se eu sou o marido, se eu sou a esposa, se eu sou o filho. Aí, quando eu tenho esse conhecimento, peraí, agora eu tenho que ter um outro pulso aqui. E aí você tem que se autoforjar para ter melhores resultados. Então, é puro autoconhecimento isso daqui. É profundo, não é raso. Saber o momento que você está procrastinando. Aí as pessoas. Aí sabe o que que é raso? Raso. Para de procrastinar. É, tá bom. O que que é parar de procrastinar? Como é que para? Vai lá e faz, toma atitude. Muito bem. Como? O que que é tomar atitude? Qual que é o primeiro passo a tomar uma atitude? É levantar da cama e ir lá e fazer? É? Mas será? Dentro da sua personalidade, será que é isso? Será que você está realmente procrastinando ou você está vivendo a sua característica? Não sei. Então é muito fácil falar, levanta sua autoestima. Faz isso, faz aquilo, coisas superficiais. Mas no profundo, o que faz a pessoa não fazer? Às vezes não é nada que não faz ela fazer, é só uma característica. Ela nem está procrastinando. Ela nasceu assim, esse é o tempero dela. E aí? Todo mundo procrastina? Não, nem todo mundo. Nem todo mundo. E às vezes essa pessoa está no seu melhor papel, que é o papel de ser amiga, ser amigo, ser fiel, ser leal, não de tomar atitude, não de ir na frente, não de puxar responsabilidade, não de tomar decisões. Ela está vivendo na sombra. Tô aqui pro que der e vier. Se você falar, vamos empurrar o mundo, eu te ajudo a empurrar. Mas não me pede para empurrar o mundo sozinho. Não me pede para eu tomar atitude de qual lado que a gente vai empurrar o mundo. Você só fala o lado. Eu empurro junto com você. É isso, gente.
Para tudo, às vezes tem um sócio. Aí você tá reclamando do sócio, porque, pô, o sócio é uma banana, pô, o sócio toma atitude. Mas você precisa desse sócio que ele tome atitude ou você só precisa que ele abra a empresa todos os dias no mesmo horário? Enquanto você vai viajar o mundo explorando a América Latina, trazendo clientes. Às vezes você só precisa que ele abra a empresa. E você querendo que ele voe com você para o mundo inteiro. Para nada. Legal, né? Ellen, é interessante esse assunto, não só para Ellen, mas para vocês que estão aqui também, porque quando a gente ganha um pouquinho de consciência, um pouquinho de conhecimento, pelo menos eu fui lembrando, nossa, então aquela funcionária daquela empresa era fleumática. Nossa, aquela pessoa assim, assim, era fleumática e eu ficava com raiva, às vezes nervosa, porque eu sou sanguínea com colérica, e a Ellen vai explicar, então meu temperamento é totalmente diferente e aquilo me irritava e fazia com que acontecessem os conflitos de convivência. E os conflitos de convivência acontecem porque a gente não consegue compreender exatamente o temperamento, a motivação, a psique do outro. E esse estudo do visagismo, a gente consegue entender a psique, né? Um pouco da parte mental de um fleumático, por exemplo, e de todos os outros temperamentos que a gente vai passar aqui a explorar e a estudar. E é legal porque eu estou em vários grupos de conhecimento, grupos de amizades, grupos de vivências, e agora me caiu várias fichas. Eu falei, climático, por isso. Por isso que não toma responsabilidade para si, por isso que só se pedir que faz, entendi agora, né? Isso traz uma certa leveza e harmonia quando a gente tem esse conhecimento, porque a gente pode escolher fazer diferente, escolher tratar aquele outro como aquele outro entende que é a melhor forma de ser tratado. Uma vez, a gente sempre escuta a seguinte frase, é uma frase espiritual, bíblica talvez, que é a frase: faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Ou não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, alguma coisa assim. E aí, essa frase, ela é boa até um certo nível, até um certo nível. Por quê? Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você, no meu ponto, para mim, fazer com o que eu gostaria que fizesse para mim é agilidade. É bora, gente, vamos lá, o que que tem que fazer? Bora, bora, bora. É agilidade, porque eu sou assim, eu faria isso para o outro e eu gostaria que fizesse isso para mim. Porém, nem todos são como eu. Eu sou colérica. Então, o que acontece? É importante a gente conhecer o outro a tal ponto de fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fizesse para ele, do jeito dele, da forma dele. Então, vamos imaginar um colérico, que a gente vai estudar sobre isso, com um fleumático. Um colérico gostaria que o fleumático não tivesse que pedir nada. Um colérico gostaria que acontecesse o seguinte: vambora, gente, vambora. Cada um tomasse a sua atitude. Então, eu gostaria que ele agisse dessa forma, só que ele não é colérico, ele é ele é fleumático. Então, eu conhecendo a pessoa, eu sendo colérica, conhecendo um fleumático, o que eu posso fazer, conhecendo a personalidade do outro? Eu posso incentivar. Fulano, você pode me ajudar? Vamos fazer tal coisa? E isso é o mais legal. E aí a gente usa,
Porque essa regrinha, faça com o outro que você gostaria que fizesse com você, é a regra de ouro. Só que tem a regra de prata. Conheça a pessoa a tal ponto de fazer para ela aquilo que ela gostaria que fizesse para ela. Aquilo que ela entende que é legal para ela. Regra de prata. E que a gente precisa ter olhos para ver. Então, um fleumático, jamais a gente vai poder olhar para ele e julgar, falar lá, nem está se divertindo na festa. Porque às vezes, para ele, aquela festa está tão legal, mas ele está certo. Só assim, né? Mas no fundo ele está uhul! Mas ele é inexpressivo. Ciência. E aí a gente não pode, também nem vou conversar com essa pessoa. Não é isso. É o jeito dela e a gente precisa entender. Já ao contrário, a Ellen vai explicar, é claro, nos próximos encontros, um sanguíneo com um fleumático, uma pessoa que é sanguínea não consegue entender o fleumático, quase de jeito nenhum. E um fleumático não consegue entender um sanguíneo. Então, olha que interessante, mas aí ancora esse conhecimento dentro de nós, e aí ancorando esse conhecimento, aí a gente faz o quê? É isso, então. É só isso, é só a forma dele pensar e ser, porque Deus fez assim. Porque, gente, ninguém escolhe ser colérica. Eu detesto ser colérica. Eu detesto. Por mim, eu sou sanguínea também, mas por mim eu era melancólica, mais sanguínea, menos colérica. É um saco ser colérica. Colérica é chato, que é as coisas certas, sabe? É chato. Eu não queria ser assim, mas foi o temperamento que eu herdei de alguma encarnação de Deus, sei lá o que aconteceu, não sei. Queria entender um pouco dessa questão aí. Só sei que eu sou assim, e que eu estou procurando ser mais fleumática. É difícil, mas eu estou procurando ser mais empática, tipo, dar menos opinião, ser menos proativa. E olha que interessante, recentemente eu fui dispensada de uma empresa porque eles falaram que eu era muito proativa. Às vezes eles queriam uma pessoa fleumática, né? E eu era colérica, e aí o que aconteceu? Eu tomava iniciativa, vamos fazer, vamos. Daqui a pouco eu já estava até lavando o chão, fazendo coisas que não era para eu fazer. E aí a pessoa olhava para mim e falava, que louca, né? Eu acho que até algumas das pessoas pensaram assim, nossa, ela vai tomar meu lugar, porque está sendo muito proativa. Essa foi a frase que eu escutei, você é muito proativa, a gente não quer pessoa proativa. Que estranho, eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu achei que fosse um elogio. Mas agora, entendendo um pouco melhor, pode ser que não, pode ser que eu precisaria ser fleumática. Ser assim. O que é para fazer? É isso? Então tá bom. E talvez eu estaria lá até hoje, mas eu não sou assim. Eu sou daquela que vai, arregaça as mãos. Daqui a pouco eu já estou até indo lá fora. Quer que vá na 25 comprar alguma coisa para pendurar aqui? Já estou indo, nem é minha função, entendeu? Porque eu tenho essa visão. Então, é legal e é mais legal ainda quando a gente escolhe com consciência mesmo, escolhe olhar para o outro de verdade, sabe? Olhar para o outro e falar, pô, ele só é filmático. Pô, aquela ali por isso que ele é assim, ele é colérico, entende? Por isso que essa pessoa fala alto pra caramba, vive chamando a atenção, é sanguíneo. E tá tudo bem. E somos todos irmãos, estamos todos na mesma jornada evolutiva, cada um com seu propósito, cada um com seu temperamento, cada um com seu jeitinho de ser. E eu espero que este dia de hoje, este bate-papo, ou esta aula, porque eu preenchi praticamente uma folha frente e verso do conteúdo que a Ellen trouxe, possa trazer mais humildade para o nosso coração, mais amorosidade também para
com as pessoas, que a gente possa olhar as pessoas com mais carinho, mais amor e compaixão e menos julgamento, né? Era isso que eu queria compartilhar, Ellen. E você vê que é exatamente isso, né? Quando a gente tem um outro olhar, quando você se aprofunda, você fala, caramba, nossa, talvez aquela relação poderia ter dado certo. Talvez aquela empresa poderia ter dado certo. Talvez aquela amizade não deveria ter acabado daquele jeito. E às vezes é só por falta de conhecimento. Somente por falta de conhecimento. E o mais legal de tudo isso é você poder escolher. Escolher as pessoas com quem você vai andar. Você escolher estar em equilíbrio dentro da sua sombra e luz. Você escolher não julgar o outro quando o outro não está na sombra dele, né? Você poder escolher ensinar as pessoas quando você sabe. É só escolhas, é o poder de escolha. E aí quando a gente vai lá para a Bíblia, né, que fala o livre-arbítrio, que nós temos o nosso livre-arbítrio, até para isso, o conhecimento, ele nos dá o poder de ter o nosso livre-arbítrio dentro do que a gente pode escolher, vamos dizer assim, ele nos dá esse poder. E a falta do conhecimento também é um livre-arbítrio que faz você perder esse poder. E aí você vive a vida que tem. Então, assim, não adianta hoje as pessoas reclamarem que a vida está ruim, porque a vida de ninguém hoje, ninguém no mundo, não está acontecendo nada de errado na vida de ninguém. Nossa, que absurdo! Então quer dizer que o morador de rua está comendo lixo e você está falando que está tudo certo? Sim, sim. Porque o universo, dentro do caos, sempre há ordem. E tudo está a serviço do bem. Se a gente for se aprofundar, que não vai ser o caso aqui, entendeu? Mas assim, dentro de uma família, as famílias estão brigando. Tá acontecendo alguma coisa demais ali? Não, tá tudo certo. O único problema ali é que as pessoas não têm conhecimento, não sabem conversar, não se autoconhece, aí ninguém quer ter o autoconhecimento, por quê? Porque não é gostoso, dói, machuca, você é obrigado a abrir mão, liberar coisas de anos que você não quer, porque te deixa na zona de conforto. Então não é bacana. Então, se não é bacana para você que está ouvindo isso agora, se não é bacana para você, o resultado tem que ser bacana, que é o resultado que você já está vivendo, e ok. E ok. Esse estudo, ele é para a vida. Ele é para a vida. É uma pena que o visagismo, ele entrou dentro da área da beleza e ficou apenas para você trazer harmonia para a face, através, né, do corte de cabelo e tudo mais. Se ele fosse disseminado de uma maneira diferente, isso aqui é expansão da consciência, né? Isso aqui veio antes de Cristo, na época que Sócrates questionava as pessoas. Sócrates, andarilho como ele era, questionador, né, principalmente dos jovens, ele, os jovens que seguiam ele, uma vez ele falou assim, ele tinha uma mandíbula muito forte, né? E como ele questionava as pessoas, um dia alguém falou para ele: "Você tem paixões bestiais." O que que significa isso? Quando a mandíbula da pessoa é muito forte, essa parte é uma parte instintiva, né, animalesca, vamos dizer assim, você tem impulsos sexuais, vamos dizer assim, né, de paixões bestiais. Forte, forte. E aí todo mundo, nossa, meu Deus do céu, que horror, olha como que o mestre é, né? E ele falou, conheça você mesmo, domine. É só você se conhecer, se olha no espelho, vê lá qual que é a sua propensão e vai no equilíbrio, né? Contenha, se você vê que você é queixudo, que você tem essa parte instintiva muito para frente, tem tendências a ter vícios, tendências a ir muito para cima das coisas que você quer, a ficar viciado e tudo mais, se contenha. É simples, só que para isso você precisa se conhecer.
Caso contrário, vai ficar refém da dor até morrer. Aí vai ter que vir vidas e vidas e vidas para ver se aprende alguma coisa. Se aprender, ótimo. Se não aprender, aí, filho, amém. Né? Então, você vê, é expansão da consciência isso daqui. E aí, no próximo conteúdo, nós vamos falar do quê? Nós vamos para a próxima fase. Então, nós saímos da fase da infância, e isso aqui, gente, não tem nada a ver com, eu sou criança, mas eu já sou adulta, não tem nada a ver que você é criança. É só uma fase, uma característica, tá? Você pode ter qualquer idade, 90 anos. Se você tem essa personalidade, você vai continuar não sendo proativa, você vai continuar escolhendo, falando para outra pessoa escolher a pizza, enfim, o remédio, enfim, tá? Vai continuar igual. Então a gente sai dessa fase da criança, né? A fase aí do inverno, e aí nós vamos para a fase da adolescência. E aí na nossa próxima aula, nós vamos para a fase da adolescência. Isso aqui, gente, é uma aula, porque se você for fazer um curso de visagismo para entender tudo, textura, tudo que tem dentro que compõe, você vai gastar aí pelo menos uns R$ 2.000. E o que você está pegando aqui, querendo ou não, uma parte de graça. Então, dê valor, porque isso aqui é uma aula. Não é um conteúdo de nada contra as dancinhas, mas não é uma dancinha na internet. E se você captar essa informação, você leva isso aqui para a vida, tá? Então, hello. E aí, então, na semana que vem, a gente sai da infância e entra na fase da adolescência. E tem gente que tá velho e tá vivendo a fase da adolescência ainda pela personalidade. Se a pessoa entender isso, e conseguir dominar essa questão da sombra dela na personalidade, ela passa a viver a fase adulta com consciência e ela vai deixar a personalidade dela de vez em quando para viver a fase da adolescência. Mas isso daí a gente vai ver na semana que vem. Então não percam, esteja aqui no mesmo local, no mesmo horário, no canal do YouTube e no canal do Instagram da Flynavel e no Hospital da Alma. Então, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui nesta aula. Anotem, assistam de novo, pega o caderninho, anota. Esse conhecimento, principalmente para quem é profissional terapeuta, ajudará você a entender o seu cliente, por que que ele não toma a atitude, por que que ele foge das responsabilidades. Às vezes, este cliente está sendo cobrado no seu mundo de trabalho e o terapeuta está querendo que ele faça alguma coisa, só que na verdade precisa entender que de repente ele é só traumático, que ele precisa só de se desenvolver do jeitinho dele, da forma que ele pode, né? Então é importante você voltar neste conteúdo, anotar tudo, escrever, porque isso aqui linka muito com o xamanismo. Isso aqui linka muito com o ser humano da quinta dimensão, que é um outro grupo de estudo que a gente faz. A gente fala muito sobre os elementos, estação do ano, característica, forma, objetos, objetivos. Então, assim, nenhum conteúdo é separado. Quando a gente vai estudar e vai expandindo a consciência, a gente percebe que todos os conteúdos, no final, se emboca para um autoconhecimento e para uma libertação da nossa própria alma. Então, esse é o nosso propósito com este quadro do Ministério da Educação Empreendedora. E é claro, o propósito maior é formar empreendedores mais conscientes, mais curados de si mesmo, por isso que a gente fala de cura, fala de expansão de consciência, porque um empreendedor ele vai estar a serviço do bem, a serviço de Deus, a serviço das pessoas, e ele precisa estar curado e saber o que está fazendo. Então, só lembrando vocês mais uma vez, para você saber o que você está fazendo, a gente tem um curso de empreendedorismo para terapeutas. Este curso vai contribuir com o seu conhecimento, vai contribuir para você saber o que fazer com a sua empresa, gente. Porque às vezes a gente tem um sonho, tem uma empresa, tá,
Mas como que eu faço isso acontecer? E daí? O curso está lá, que vai ajudar você a saber colocar a mão na massa e saber você fazer acontecer, ok? Mega Sabe o que é o acessível. mais interessante? Oi? Só só pra falando, Ellen, liga no YouTube também. Ah, peguei aqui. Só para concluir aqui essa palavra que você está falando do curso, é importante a pessoa, principalmente o terapeuta, que é o nosso foco, lá nós temos mais de 70 serviços que a pessoa pode ter ideias ali para compor. Quando a gente fala de qualquer tipo de negócio, às vezes a pessoa ela fica um pouco limitada. Por quê? Porque, e agora? O que que eu vou fazer? Fiz curso XYZ, eu vou fazer terapia de XYZ. Às vezes, dentro desses 70 serviços, que é uma expansão, né? Uma abertura, uma ampliação da visão empreendedora, pode ter um curso ali, um segmento terapêutico que é aquilo que a pessoa precisava para ser diferente de todas as outras, mas ela não faz por quê? Porque não está no radar dela. Às vezes é um curso que você precisa fazer, uma formação, uma imersão, alguma coisa que você precisa fazer para dar um toque especial no seu negócio. Então, leve isso em consideração, porque lá nós exploramos, a gente pesquisou, nós fizemos trabalho pesado de ir lá pesquisar os tipos de terapias que existem, e às vezes é só uma que não está no seu radar, porque não é a básica, a tradicional, convencional, mas que está lá, esperando por você, para você fazer essa viradinha de chave aí e falar, senti no coração que é isso. E eu falo isso por quê? Porque esse conteúdo de visagismo, eu absorvi ele, eu aprendi ele há mais de, sei lá, 15, 20 anos atrás, talvez 2025, 2000, há uns 20 anos atrás, é, por conta da área da beleza, porque a área da beleza não fazia mais sentido para mim, e aí foi onde eu descobri tudo isso, e aí foi a minha virada de chave. Então, às vezes, um curso que você está precisando fazer, que é esse de empreendedorismo, pode ser a sua virada de chave. Tem um comentário aqui? De Olha quem? que Do resgate. Wilson? O Wilson, eu acho que é o Wilson do Sebrae, será que é? Deve ser, querido. É sim. Olá, Ai, Wilson. querido, saudades. Gente, o Wilson, para quem não sabe, nós fizemos o primeiro Empreenda Brasil no Sebrae. Foram, se eu não me engano, acho que 5 dias, né? Com uma imersão incrível, profunda. E o Wilson, ele foi o nosso, olha lá, sou eu, ó, e ele foi o nosso, aí, nosso instrutor, nosso professor, nosso mestre, e passou toda a informação pra gente, que a gente não esquece até hoje desses meninos. Isso nem lembro quanto tempo faz, sei lá, 5 anos atrás, talvez. E foi assim uma outra virada de chave também na nossa vida, e eles fizeram toda a diferença. E o mais legal de tudo isso, que foi o primeiro Empreenda Brasil, então estava todo mundo ali meio que em teste, e todo mundo passou no teste. Todo mundo. Montamos uma empresa, montamos um posto de gasolina, vendemos lá o banheiro lá. Até hoje eu lembro disso, né? Então, assim, e ele está aqui com a gente. Gratidão, viu, pela sua presença. Estamos aqui na jornada do empreendedorismo. E olha que legal, hoje eu entrei em contato. Hoje eu sou responsável por um setor aqui na minha cidade que o Sebrae faz parceria com a associação. Então, você vê que coisa? Então, hoje eu estou mais próxima do Sebrae como parceira e antes eu estava como aluna. Você vê como que os caminhos, eles estão indo aí, ó, no rumo da vida. Gratidão, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito legal. E não é à toa que a gente fez esse quadro, Ministério da Educação Empreendedora, porque este quadro tem o propósito de contribuir com você, empreendedor, mas visando a parte holística também, a parte da alma, a expansão de consciência, porque a gente sabe que é um caminho solitário, é um caminho difícil. Então, se a gente não tem esses momentos para aprender, bater um papo, expandir a nossa consciência, criar novas oportunidades, estudar,
é difícil você conseguir isso sozinho. Por isso que Deus fala que todos somos um e ninguém consegue crescer sozinho. Então, e esse curso também tem muitas informações que a gente deve um agradecimento ao Sebrae São Paulo, ao Sebrae Santana, principalmente, que nos apoiou muito nessa jornada. E hoje nós apoiamos os empreendedores de alma, os empreendedores da consciência, a Ana gosta de chamar os nossos amigos estelares, aqueles que vão levar uma estrela, uma luz para o mundo, né, que são os profissionais terapeutas e os profissionais psicólogos também. Então, gratidão imensa, Wilson, gratidão a todos que estiveram aqui conosco nesse dia de hoje. Na semana que vem a gente volta, toda quarta-feira às 19 horas, a gente tem encontro para falar de expansão de consciência, juntamente com o empreendedorismo, que é a nossa pegada às quartas-feiras. Nós temos um curso online mega acessível, disponibilizado no link da bio, falando de empreendedorismo e expansão de consciência para profissionais terapeutas. Então, acesse o nosso curso, vem fazer parte dessa família. E não só isso, gente, a Eren tem vários serviços e produtos, tem o Clube da Fly, que é um clube onde ela fala bastante sobre expansão de consciência e sobre empreendedorismo. Tem livro falando sobre empreendedorismo feminino, tem cursos e vivências e e-books falando sobre expansão de consciência, e aqui no Hospital da Alma também, nós temos diversos cursos para você se formar como profissional terapeuta. Eu estou fazendo uma formação aqui na minha própria clínica, estou pagando pela minha formação com os meus profissionais, vou virar uma guardiã da alma, que é a guardiã do útero sagrado feminino. Gente, está sendo incrível. Então, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para apoiar vocês e para construir uma nova terra, que é esse é o nosso legado aqui no Hospital da Alma. Acredito que a Ellen também tem essa proposta de contribuir com a nova terra, com a expansão de consciência do planeta e dos nossos irmãos. Então, agradeço imensamente a vocês que estão aqui com a gente ao vivo, que vão assistir esse conteúdo depois no canal do YouTube e aqui no Instagram. E aproveite e adquira, né, gente? Alguma coisinha nossa, porque a gente está aqui sendo contribuição toda semana, quase 3 anos, aqui construindo conteúdo para vocês, para que vocês se sintam acolhidos e não se sintam sozinhos na jornada, tanto do empreendedorismo quanto na jornada da alma de vocês, tá bom? Gratidão, Wilson, obrigado pelo carinho, pela mensagem. Bora voar, nós vamos voar, nós estamos voando. Tá devagar, nossa asinha tá curta ainda, mas que a gente tá consistente, nós estamos, né, Ellen? Então, gratidão, Sim. gente. Semana que vem a gente volta. Um beijo no coração de vocês, canal do Instagram, um beijo, canal do YouTube, e até semana que vem. Não se esqueça, Reiki toda quinta-feira. Se você quiser receber Reiki à distância, basta você se inscrever no link da bio, entrar no grupo, colocar o seu nome, o nome do seu pet e o seu endereço, que a gente vai enviar amanhã às 23 horas para você o Reiki, tá bom? Beijos! Amo você também, a sua família, viu, Wilson? Saudade de você. Vi que seu filho... Tá devendo uma expansão pra gente, hein? Não esqueci, não. Eu vejo, Tá devendo. o filho dele é a cara dele, ele é uma gracinha. Ai, Gente, tá devendo. Vai lá Vai no para os filhos da Mar. um beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Até a próxima, tá?